no capítulo de número 11. Aos que eu não abracei esta manhã, sintam-se abraçados. Amém? Aleluia. Verso 23 ao verso 26. Em reverência à palavra de Deus, coloque-se de pé. Paulo escreveu assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Pode tomar o seu assento. Oremos, nosso Pai Celestial, que está acima nos céus, nós louvamos o Teu nome. Seja o Teu nome em todo o tempo santificado, e que o Teu reino, meu Pai, venha e permaneça entre nós. Ó Pai, que a Tua vontade permaneça sendo feita sobre esta terra, nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Para que assim o Teu nome, meu Pai, seja conhecido entre todas as nações, e todos deste mundo saibam que nós somos Teus filhos, discípulos de Jesus, neste mundo, vivendo e pregando um verdadeiro amor, vivendo, Senhor, a Tua palavra. Senhor, fala conosco, continua, Senhor, a Tua boa obra nesta casa, continua a Tua boa obra neste tabernáculo, continua, Senhor, a Tua boa obra, Senhor, nesta vida, em nome de Jesus, até que tudo seja concluído em nós, para louvor e glória do Seu nome, do Seu nome. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a vencermos as nossas guerras. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a vencermos, ó Pai, o nosso ego, o nosso orgulho. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos para vencermos o pecado, que todos os dias, Senhor, tenta nos levar de volta ao mundo, que todos os dias tenta, Senhor, nos afastar de Ti. Pai, reveste-nos do Teu poder, reveste-nos, ó Pai, do Teu Espírito, da Tua armadura, para que possamos prosseguir. Dá-nos entendimento da Tua palavra, para que vivamos por ela, e não mais por vista, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que a Santa Ceia, ela é um memorial instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não estamos apenas repetindo uma tradição da igreja, não é apenas uma repetição, né? Porque Jesus mesmo deu esta ordem: façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Aqui a palavra memória não significa apenas recordar um fato. Não significa apenas recordar um fato ocorrido. Significa trazer ao coração celebrar e viver novamente verdades centrais da obra do Senhor Jesus Cristo. Não é um momento comum, não é um momento
apenas, vamos dizer, né, de praxe, ou seja, é só mais um momento do culto que a gente faz todos os meses, como se fosse algo meramente comum, trazendo apenas a memória do sofrimento de Jesus Cristo. Por isso, cada vez que nós participamos da ceia, nós devemos olhar para trás, para dentro e para frente. Quando nós participamos da ceia, grave isto. Isso é para ficar gravado no seu coração. Nós olhamos para trás, para dentro e para frente. Essa é a ceia do Senhor. É lembrar o que Jesus fez, quem Ele é e aquilo que Ele ainda vai fazer. Aquilo que Ele ainda vai fazer. Aleluia. Nessa mensagem de hoje, destacaremos aqui 3 memórias da Santa Ceia. Abre o teu coração para ouvir. Abre o teu coração para ele ser trabalhado pelo Espírito Santo. A Santa Ceia, irmãos e irmãs, é a memória de tudo o que Jesus sofreu. A primeira memória é que é sobre tudo o que ele sofreu. Ele disse, Paulo disse aqui no verso 24, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Sofrimento. Meu corpo que é dado em favor de vocês. Sofrimento. Ele sofreu por amor a cada um de nós. Ele sofreu porque nos ama. E esse louvor que foi cantado, impressionante, né? O amor e ousado amor de Deus, é fantástico. Porém, há uma frase que eu discordo. Uma pequena frase no louvor, isso não anula o louvor, a palavra que está contida nele, mas eu discordo e ignoro uma pequena frase, de que nós não tínhamos valor. Se não tivéssemos valor, por que Jesus nos resgataria? Pense bem. Se nós não tínhamos valor, por que Jesus nos resgatou? É bem diferente não sermos merecedores. Porque realmente nós não somos merecedores. Nós estávamos em pecado. Estávamos afastados de Deus. Vivíamos as nossas próprias vidas como ovelhas que não têm pastor, desgarrados. Não somos merecedores. Não temos mérito algum na salvação. Não levamos mérito algum na salvação. Porque foi uma obra 100% de Jesus. Mas dizer que nós não tínhamos valor, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque a Bíblia afirma em Salmos que nem todo ouro e nem toda a prata desse mundo tem o poder de pagar por uma alma sequer. Uma única alma. Então nós temos valor. Pense assim: fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E isso é algo de muito valor. De muito valor. Amém? Não confunda com merecimento, como eu disse, porque não somos merecedores, mas temos um grande valor para Deus. Tendo dado graças, partiu o pão e falou: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. E aí ele pede para a igreja fazer isso em memória dele, comer sempre desse pão, em memória do seu sofrimento, em memória do que ele fez.
em memória do preço que Ele pagou por nossas vidas nesse mundo. Isto é o meu corpo, na outra tradução, que diz que é partido por vós. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Ou seja, a ceia nos leva ao Calvário. A ceia nos leva até o Calvário, o local onde Cristo foi crucificado. A ceia nos leva até lá, porque Ele diz: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Ou seja, aonde este corpo foi entregue? Ele foi entregue crucificado, numa cruz, num lugar chamado Calvário. Lugar de dor, lugar de sofrimento. O pão nos lembra então o corpo de Cristo, entregue por amor aos pecadores. Aleluia, Jesus. Jesus sofreu de maneira voluntária, irmãos. De maneira voluntária. Ele não foi obrigado a fazê-lo. Ele não foi coagido a fazer. Ele fez voluntariamente. Voluntariamente. Ele não foi uma vítima das circunstâncias, do que acontecia ali naqueles dias. Ele se entregou para cumprir o plano eterno de Deus. Ele se entregou para cumprir o plano eterno de Deus. Seu sofrimento trouxe a nossa redenção. Nos trouxe salvação. Estávamos perdidos e Ele veio nos encontrar. Estávamos perdidos e Ele veio nos buscar. Ele veio nos achar e nos achou. E nos resgatou. Nos resgatou. Eu e você devemos a vida a Jesus. Devemos a vida a Jesus. Preste bem atenção como você vive. A sua vida tem grande valor para Ele. Não a jogue na lata do lixo. Não a lance nas mãos de Satanás. Porque então você estará invalidando o sangue derramado na cruz do Calvário para a sua alma. Preste atenção como você vive. Preste atenção. Olhe para você. Porque a sua vida tem um grande valor para Deus. Perdê-la seria uma grande perda para Deus. Pense no sangue derramado naquela cruz. Foi por você. Foi por cada um de nós. Cada ferida, cada afronta e cada lágrima apontavam para a salvação que Ele conquistaria na cruz. A cruz revela a gravidade do pecado, mas também revela a grandeza do amor de Deus. Aleluia, Jesus. Quem somos nós para merecermos tão grande amor assim? Fazíamos tudo errado, vivíamos de maneira indevida, fazíamos tudo ao contrário, éramos merecedores do fogo eterno, éramos merecedores do fogo.
mas o seu grande amor recaiu sobre nós. E Ele não hesitou em derramar todo o seu sangue naquela cruz por causa da gente. Quando olhamos para a mesa da ceia, lembramos que a nossa salvação custou um preço infinitamente alto. Olhe para a mesa da ceia: pão e o suco da vide, o vinho. Custou um preço alto para a gente estar aqui hoje participando dela. Custou um preço infinitamente alto, um preço que nenhum de nós pode retribuir à altura. Nenhum de nós. Isso é para reflexão. Isso é para nós termos mais responsabilidade com a nossa salvação. Não brincarmos com ela, porque ela custou muito, ela custou a vida do Salvador. Ele não precisava ter vindo aqui não, Ele é Deus. Ele poderia nos destruir, Ele poderia nos lançar no inferno e recriar, fazer algo novo. Ele é Deus que traz à existência coisas que não existem. Ele é Deus dos impossíveis. Ele poderia simplesmente nos lançar fora e criar uma nova nação para Ele, um novo povo. Mas não. Ele nos amou com um amor sem começo, sem meio e sem fim. Ele sempre nos amou. Mesmo antes de sermos criados, Ele já nos amava. Ele já nos tinha em seu coração. Então pense bem, veja bem o que nós estamos fazendo com essa salvação tão graciosa, tão valorosa, tão cara. Tão cara. Pense bem, tente pensar assim na salvação. Você tem uma pessoa que te ama muito. Você tem uma pessoa que te ama muito, e essa pessoa se importa tanto com você, então ela vai e ela compra um presente caríssimo. Ela compra para você um presente caríssimo, e no dia do seu aniversário, ela lhe presenteia com esse presente. Caríssimo, custou um valor que jamais você poderia pagar. Ela pegou, ela vendeu tudo que ela tinha, porque ela te ama tanto, essa pessoa te ama tanto, então ela não se importou com as riquezas dela, ela vendeu tudo aquilo, ela pensou, eu recomeço, depois eu recomeço, porque essa pessoa, ela merece esse presente, ela merece, eu amo essa pessoa, eu gosto muito dessa pessoa, estamos falando de pessoas, então ela vai, vende as riquezas e compra esse presente, e no dia do seu aniversário, lhe presenteia. Você se alegra, você diz obrigado, você, demonstra, gratidão ali naquele momento. Mas depois que essa pessoa vai embora, e você olha para aquele presente, não era bem isso que eu queria, mas tudo bem, deixa aí. E aí você deixa lá, encostado em algum canto da casa, pegando pó, mal olha para aquilo, mal liga para aquilo. E aí um certo dia alguém passa comprando coisas velhas na rua, e você não tem interesse nenhum por aquilo que você ganhou, não era isso que eu queria. E aí você pega aquele presente que foi caríssimo, e você vende por nada a alguém que compra velharias na rua. Muitos estão fazendo isso com a salvação. Muitos estão fazendo isso com a salvação. Não tem valorizado esse tão caro presente. Presente que lhe dá direito à vida eterna. Mas muitos não estão preocupados com isso, porque tem coisas mais importantes em sua mente para fazerem nesta terra, nesta vida. Tem desejos que querem
dar a si mesmo o fazer. Tem desejos carnais que quer cumprir, quer efetuar, quer executar. E se eu for olhar para a salvação, se eu for olhar para esse presente, eu vou ficar constrangido e aí eu não vou poder fazer o que eu quero. Então deixa lá de ladinho, deixa lá, eu continuo louvando, continuo crendo, dizendo que creio, mas vivendo do meu jeito e dizendo, eu sou salvo, Jesus me ama. Canta, Ele me ama tanto, e fica cantando, Ele me ama tanto, e eu vivo a minha vida, porque Ele me ama, então eu vou viver a minha vida. Deixa a salvação quietinha lá, e eu vou executar os meus desejos, os meus prazeres, conquistar as minhas coisas terrenas. É o mesmo que vender o presente que ganhou por nada. Por nada. A Bíblia fala que em Hebreus, no capítulo 6, Hebreus, capítulo de número 6, vai dizer o seguinte acerca destes. Aleluia. Verso 4. Verso de número 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, o presente de Deus. Dom é presente. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E caíram. Preste bem atenção. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. E aí ele diz, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, ou seja, a vida que volta a viver no pecado, porque aqui as ervas daninhas, os espinhos representam o pecado, é inútil, e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Tem muitos fazendo isso com a salvação. Tem muitas pessoas que experimentaram esse dom de Deus e que estão lançando fora, porque querem fazer sua própria vontade, e se enganam. Se enganam porque dizem que permanecem na igreja, permanecem vindo aos cultos, permanecem orando, permanecem louvando, permanecem, santos na mente. Mas Gálatas capítulo 6 declara que de Deus ninguém zomba, a Deus ninguém engana. Eu posso me enganar, eu posso enganar vocês, mas o Santo Espírito não pode ser enganado, porque Ele é onisciente. Antes da palavra vir à boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Não é assim, Salmo 139? Antes de você abrir a tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Ou seja, Ele já conhece o seu interior, os seus pensamentos, e o que você pretende fazer, e o que você vai fazer. Então Deus não deixa ser zombado. Ele declara, o que você plantar, você vai colher. O que você plantar, você vai colher.
Cuidado com a salvação. Ela é preciosa demais para você perdê-la. Ela é preciosa demais para você lançá-la fora. Nada nesse mundo vai valer a pena. Nada nesse mundo vai valer a pena, porque nada nesse mundo pode se comparar à salvação. Nada nesse mundo, nem todo o dinheiro que você conseguir, digamos que você ganhasse um dinheiro aí, né, meu Deus, que não desse para contar, uma mega sena acumulada 10 vezes, aí 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, não pode se comparar ao presente da salvação, porque todo o dinheiro deste mundo vai passar, vai deixar de existir, vai ser queimado no fogo, mas a palavra de Deus nunca, jamais passará, jamais será queimada, destruída, porque ela é eterna. Então cuidado com a tua salvação, cuidado com a salvação. O sofrimento de Jesus, que nós estamos hoje mencionando aqui na ceia, no momento em que nós apresentamos ao Pai este pão, ela vai ser a ceia do Senhor. No momento que você pegar esse pão, que você comer esse pão, você está dizendo: eu creio e aceito o que Cristo fez por mim naquela cruz, todo o seu sofrimento para me salvar. Eu reconheço Jesus, e por isso permanecerei firme na minha fé, servindo somente ao Senhor, porque o que o Senhor fez por mim é impagável. É impagável. Nunca se esqueça, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Ele disse: façam isto em memória de mim. Lembre-se disso, participem, lembrem do que eu fiz. É isso que ele está dizendo: lembrem do que eu fiz por vocês quando vocês comerem esse pão. Lembrem-se que o meu corpo foi mutilado naquela cruz. Lembrem-se que o meu corpo foi furado, foi esbofeteado, ensanguentado. Lembrem-se que uma lança perfurou o meu lado, sangue saiu misturado com água. Lembrem-se que tudo isso foi por você. Foi por você. Jesus não veio para ser servido, irmãos. Ele não veio a esse mundo para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio trazer vida. Ele disse: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim trazer vida para vocês. Vida abundante. Ele falava de vida eterna. Vida abundante. Ele declara isso, que ele veio trazer vida. Põe para a gente na tela Marcos, capítulo 10, verso 45, onde ele declara isso. Onde ele faz essa declaração. Marcos 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele entregou a vida dele para resgatar a sua, para resgatar a minha. Como estamos vivendo nesse mundo? Ele disse que aqueles que lhe pertencem são luz no mundo. Como nós estamos vivendo? Iluminando? Ou sendo obscurecidos pelo pecado? Aleluia, Jesus. Ele serviu pregando o evangelho do reino e ensinando multidões. Preste bem atenção no evangelho, nos evangelhos. Ele serviu curando enfermos, restaurando vidas, por onde quer que ele passasse.
Ele serviu alimentando os necessitados, multiplicando pães, peixes, para multidões. Ele serviu libertando oprimidos, trazendo liberdade aos cativos. Ele serviu salvando os perdidos e entregando a vida em resgate de muitos. E Ele continua fazendo isso até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Senhor Jesus, Ele deixou um exemplo. Aquele que era Senhor de todos, assumiu o quê? A posição de servo. E muitos de nós, denominados crentes, denominados cristãos, queremos ser servidos. Queremos ser agradados. Queremos que acariciem-nos. Querendo que a igreja ou os líderes que são exemplares no reino de Deus, que pregam a verdade, que se importam com o rebanho, né? Alguns desses crentes, eles querem ser acariciados. Quando eles pecam, eles querem que entendamos. Quando eles pecam, eles querem que nós aceitemos. Eles ainda apontam o dedo, você também peca. E ficam tentando se justificar. Querendo ser servidos. Me amem do jeito que eu sou. Eu tenho que ser amado assim. Se você não me amar do jeito que eu sou, então você não é de Deus. Me ame eu sendo um pecador. Porque Deus ama o pecador. Olha, sinceramente, Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou Jesus para morrer pelo mundo, para que todo o que crer nele não morra, mas tenha vida eterna. Os demais já estão condenados. Então entenda o amor de Deus. Deus ama o pecador, não o pecado. Olha, Deus amou a humanidade e o decreto foi feito. Quem crer será salvo. Quem crê, deixa Ele mudar a sua vida. Quem não crê, não permite ser mudado. Quem crê, permite que Ele o mude, o ama e vive para Ele. Quem não crê, não permite ser mudado, mas diz: Deus me ama e você tem que me amar, e você tem que me aceitar, e você tem que me engolir da maneira que eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer não é da sua conta, e assim por diante. Está entendendo isso? Muitos cristãos que se dizem cristãos estão vivendo assim. Não é um, não é dois. São milhares de pessoas denominadas crentes, cristãs desse mundo, vivendo suas próprias vidas, criticando quem se santifica, criticando quem é contra o pecado, porque querem viver no pecado e ser amados e dizem ser aceitos por Deus. Aí nós temos igrejas para todos os gostos nesse mundo. Temos igrejas liberais, temos igrejas que aceitam tudo, temos igrejas que trouxe o mundo para dentro, que faz as festas mundanas dentro dela, e assim por diante, que tem práticas horríveis, porque eles querem estar salvos, fazendo o que fazem, e criticando aqueles que se santificam, chamando esses de religiosos, santarrões. Que me chamem de santarrão, de religioso, porque eu sei da minha vida com Deus. A ninguém julgo, prego o evangelho, prego a verdade. E assim, pregar a verdade é pregar, doa a quem doer, porque o evangelho, ele machuca e ele sara. Ele sara, mas também faz a ferida. O evangelho é como uma faca de dois gumes, tanto salva como condena. Então eu tenho que pregar esse evangelho, para a salvação e para a condenação de outros. Não é eu julgando, o evangelho dizendo: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado.
Ouça o que o Santo Espírito de Deus está dizendo. É Ele quem está falando conosco. Aleluia. Jesus deixou um grande exemplo de serviço para nós. E quando você se preocupa com alguém, quando você quer o bem desse alguém, e esse alguém você encontrá-lo no pecado, o que você vai fazer? Abraçá-lo? Dar um tapinha nas costas? E dizer: é assim mesmo, todo mundo peca. Pois é isso que muitos fazem. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Deus te conhece. É o que muitos fazem. Mas, se eu sou um filho de Deus, que imito o meu Salvador, é isso que eu vou fazer? Quando eu tenho alguém que eu amo, que eu estou vendo que ele está descendo uma ladeira para a perdição, né? Eu estou vendo essa pessoa descer essa ladeira, eu vou empurrar ele com o pé para ele cair mais rápido, porque se eu der um tapinha nas costas dele e dizer, continue assim, Deus é na tua vida, eu estou empurrando ele para ele ir ladeira mais abaixo, chegar lá embaixo mais rápido e se quebrar e se arrebentar todo. Mas se eu amo essa pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ajudá-lo a sair disso. Eu vou tentar ajudá-lo. Eu não estou julgando ele. Eu estou tentando ajudá-lo. Eu estou tentando fazer com que essa pessoa abra os olhos. E que essa pessoa entenda que esse caminho é um caminho que parece para você, para ela, parece direito. Mas o fim conduz à morte. Conduz à morte. Eu estou lutando para servir meu irmão, trazendo ele de volta, trazendo essa pessoa de volta para o reino de Deus. Isso é serviço ao rei, é serviço ao reino. É serviço ao reino. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir uns aos outros com humildade. Isso é humildade, é amor, é mostrar para o outro que você se importa com ele. Se importa. Jesus entregou sua própria vida na cruz, realizando o maior ato de serviço e amor da história. Ele morreu para que nós não fôssemos para o inferno. Ele morreu para que nós não tivéssemos a perdição eterna. E muitas vezes nós nos doamos em favor de outros para que estes também não vão para o inferno. Nós nos doamos em favor uns dos outros, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Isso é ser igreja. Isso é ser o corpo de Cristo. Isso é o amor verdadeiro. Isso é amor verdadeiro. A ceia do Senhor não nos faz lembrar apenas da morte de Jesus Cristo, mas também da maneira como Ele viveu. Ele quer que nós vivamos de igual maneira. De igual maneira. Quando Lázaro morre, Jesus chorou. Quando alguém está morrendo no pecado, quem ama de verdade a seu irmão, chora. 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 Viu a pessoa que tem diabetes? A pessoa que tem diabetes, ela tem um sério problema, porque se ela não cuidar, se ela não obedecer direitinho a dieta, o seu corpo começa a sofrer, partes do corpo começam a morrer. Certamente você conhece alguma história de alguém que amputou um pé, que amputou uma perna. E quando essa pessoa teve que passar por uma amputação, ela ficou feliz? Ou ela chorou amargamente por perder um membro do seu corpo? Ela chorou amargamente por perder um membro do seu corpo.
Assim é quem ama na igreja, assim é quem ama no corpo de Cristo, quando alguém está morrendo, ou seja, quando alguém está voltando ao pecado, ele está morrendo, então a igreja chora, a liderança chora, clama em oração, tenta ajudar, tenta tirá-lo do pecado, tenta abrir seus olhos. Você está morrendo, você está se distanciando de Deus, você está se entregando ao diabo. Mas muitas vezes essas pessoas não querem nos ouvir, riem de nós, nos criticam, passam a nos odiar, enquanto nós as amamos. Se você conhece alguém numa situação de pecado, abra os olhos desse alguém. Lute para abrir os olhos desse alguém, posicione-se em oração por esse alguém. Jejue por esse alguém, lute por esse alguém. Porque é um membro do corpo, necrosando. E se ele necrosar de vez, ele é cortado do corpo. Ele será cortado do corpo. Pense nisso. Pois quem participa da mesa do Senhor deve refletir o caráter do Senhor da mesa. Quem participa, da mesa do Senhor, precisa entender isso. Refletir o caráter do Senhor dessa mesa. Qual é o caráter dele? Paulo diz: até que cheguemos à estatura do homem perfeito, que é Cristo. É isso que Deus quer para mim e para você. Sirvam uns aos outros, diz Pedro, na primeira carta, capítulo 4, no verso 10. 1 Pedro 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um de nós recebeu um dom de Deus para ajudar os outros. Para ajudar os outros. Não para nós mesmos. Ajude. Lute por ele. O sofrimento de Cristo naquela cruz foi para nos salvar e para nos manter salvos. Não lance e não deixe o outro lançar fora o que Deus deu de presente naquela cruz a você e a ele. A segunda memória é sobre tudo o que Jesus conquistou. Tem um louvor que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou. No verso 26 de 1 Coríntios 11, está dito assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beber do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A morte de Jesus não foi uma derrota, mas muitos veem Jesus como um derrotado. Os incrédulos, os ímpios. Um ímpio cantor cantava que Jesus morreu na cruz e chamava ele de coitado, dizendo: foi tão cedo. Os ímpios pensam assim de Jesus, mas a morte de Cristo não foi uma derrota, foi a maior vitória da história da humanidade.
A maior vitória para aquele que crê, porque com a morte de Jesus, recebeu perdão dos seus pecados e direito à vida eterna. Direito à vida eterna. Na cruz, Cristo venceu o pecado por nós. Aquilo que nós somos incapazes de vencer, Ele venceu na cruz quando Ele morre. Por isso Ele apagou a nossa dívida, Ele pagou, apagou e pagou a nossa dívida e tirou a condenação de quem crer nele. Lembre-se, quem crê em Jesus é aquele que abandona o pecado. Quem não abandona o pecado não crê em Jesus. Acredita apenas que Jesus veio, que existiu. Mas se não abandonou o pecado, não crê em Jesus. Eu li aqui antes do batismo da Laisla, Romanos 6, e nós vimos lá declaradamente, Paulo declarando, colocando lá. Vou voltar nas frases finais que eu li do texto. Romanos 6. Aleluia. Verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês. O seu corpo. Não é corpo igreja, é o seu corpo individual, o seu corpo. Não ofereçam o corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, recebemos de Deus poder para dominar o pecado. E Paulo está dizendo, então não ofereçam mais o corpo de vocês ao pecado. Então quem crê em Jesus, não volta a oferecer o seu corpo ao pecado. Domina, é tentado, sim, é tentado. Todos os dias somos tentados, às vezes um deslize, mas não desistimos, lutamos como se fosse o último dia de nossas vidas. Este é o que crê, este é o que está salvo. Este é o que está salvo, é o que já foi salvo. Conforme uma frase de Billy Graham, a cruz mostra a gravidade do pecado, mas também o amor infinito de Deus por nós. Quem crê, abandona o pecado. Quem crê, abandona o pecado. Pessoas pensam que, quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão. Aí a pessoa levanta a mão, ou então o outro diz, vai, levanta a sua mão, para você ser salvo. Aí ele, eu levanto, Jesus, tu és o meu Senhor. Resolveu o problema? Não resolveu problema nenhum. Se essa entrega a Jesus é genuína, este alguém que ergueu sua mão e declarou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, ele vai entender agora pelas Escrituras, porque ele vai começar a ouvir a palavra, ele vai ser discipulado, ele vai aprender o caminho da salvação, a qual ele recebeu de Jesus. Então, se ele realmente creu de verdade, quando ele confessou, então agora ele vai ouvir, vai dar ouvidos e vai lutar para praticar a vontade de Deus, abandonar o pecado, renunciar à sua própria vida, renunciar aos seus prazeres carnais, em amor a Deus e gratidão pela vida eterna. Essa é a diferença de quem crê e de quem não crê. Na cruz, Cristo venceu a morte. Depois sua ressurreição confirmou a vitória sobre o túmulo. Ele não ficou lá preso. 1 Coríntios 15, verso 55. 1 Coríntios 15, 55. Olha o que Paulo escreveu, falando sobre o fim. Onde está a morte, a sua vitória? A morte venceu Jesus? Jesus a venceu. Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus te venceu, morte. Jesus te venceu, pecado. Jesus te venceu, ó Satanás. Jesus te venceu.
Aleluia. Pois é, a ceia também aponta para o futuro, o que Jesus conquistou. O que Ele conquistou a vida para nós. Ele conquistou um futuro bem-sucedido para nós. Ele preparou tudo para a nossa vida eterna. Paulo declara que participamos dela, da ceia, até que Ele venha. Até que Ele venha. A mesa da ceia também anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus. Cada vez que nós participamos aqui da ceia, nós também estamos anunciando o retorno de Jesus até que Ele venha. Ele disse aos discípulos: não beberei mais desse cálice, até aquele dia, onde eu beberei o vinho novo preparado por meu Pai, com todos vocês. Ele vem. O mundo está dizendo isso agora. O mundo está dizendo isso. O mundo está sofrendo dores de parto. Quando for dar a luz, é Cristo que volta. A luz é Cristo voltando para acabar com o sofrimento dessas dores. Eu continuo de olho nas notícias, e o Super El Niño já está agindo. Alemanha, França, países da Europa, sofrendo de um calor insuportável. Terremotos na Venezuela, no Japão, nas Filipinas. A fome que vai se estabelecer logo mais em todo o mundo, a falta de alimentos, o mundo em dores de parto. Mas quando for dado à luz, todo o sofrimento passa. Quando Jesus voltar, todo o sofrimento acabou. Quando a mulher ela sofre no parto, ela sofre com as dores de parto, ela xinga o marido, ela quer morrer. Quem não é crente, a mulher que não é crente, ela xinga o marido, xinga tudo quanto é nome, que ela acha que ele foi o culpado daquilo, né? Mas a dor é terrível, terrível, terrível. Mas depois que ela dá a luz, depois que a criança vem, ela esquece toda a dor que ela sentiu, ela esquece todo o sofrimento, quando a enfermeira vem com o bebezinho no colo e põe nas mãos dela. Todo o sofrimento acaba, ela sorri, ela se alegra, ela louva a Deus. Assim vai ser quando Jesus retornar. Para os que creem, para os que esperam esse grandioso dia. Amém? A mesa da ceia também anuncia essa volta, irmãos. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, e em breve o céu se abrirá para a volta do Rei. Aleluia. A Santa Ceia não é apenas um memorial de sofrimento, é uma celebração de vitória em Cristo, da vitória dele na cruz, da vitória dele sobre o pecado e sobre a morte, e da nossa salvação. Participe sempre dessa mesa com gratidão. Por quê? Porque Jesus venceu, e Ele compartilha com você e comigo os frutos dessa vitória. Amém, irmãos? Então, ao participar da ceia, lembre-se, tenha memória, anuncie, né? Em memória de Jesus, né? Façam isso em memória dele, em memória do que ele sofreu, em memória do seu sofrimento, em memória dos seus serviços, do que ele fez por nós, nos servindo, e em memória do que ele conquistou. A ceia é para lembrar dessas três coisas: do que Jesus sofreu, do que Jesus fez por nós servindo, e do que ele ainda vai fazer quando ele voltar. Esta é a ceia do Senhor. A ceia nos leva ao passado para lembrar a cruz. Para lembrar da cruz. Eu até hoje não consigo compreender alguns hinos que cantam, né?
Eu lembro que quando eu era de outra religião, a igreja cantava, principalmente em procissão, cantava Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Quem já ouviu essa música, esse hino? Uma pessoa, duas pessoas, porque já foi católico, senão não tinha ouvido. Né? Mas essa frase não entra na cabeça. A cruz não me salvou. Quem me salvou foi aquele que morreu nela. Não foi a cruz que me salvou. A cruz era a maldição. Mas quem morreu na cruz foi quem me salvou. Então seria: Vitória, tu reinarás, Jesus, tu nos salvarás. Então tem outros hinos aí que eu não lembro aí, que também coloca a cruz como, não é a cruz, é Jesus que nela morreu. É Jesus que nela morreu. Então a ceia nos leva ao passado para a gente lembrar da cruz, nos confronta no presente para vivermos como Cristo viveu. Entendeu, irmãos? A ceia, ela também nos confronta no dia de hoje, para que nós vivamos como Ele viveu. Ei, todas as vezes que você está comendo esse pão, você tem que se lembrar do que eu fiz por você, para você fazer valer a pena o meu sacrifício na tua vida. Para você fazer valer a pena o meu sacrifício na tua vida. Abandone o pecado. Abandone o que é temporal, o que vai passar, e abrace o que é eterno. Viva a palavra de Deus. E também nos aponta para o futuro, lembrando que Jesus vai voltar. Ele vem, Ele vem. Participe hoje da mesa do Senhor com reverência, com gratidão e com esperança. Pois é o corpo e o sangue de Cristo Jesus, que se entregou por nós, naquela cruz, no Calvário, para que fôssemos salvos. Você recebeu a maior dádiva que um ser humano pode receber nesta vida. A maior dádiva que alguém possa receber, Jesus deu a você. O presente da salvação. O presente da salvação. Guarda, valorize esse presente. Faça por onde perseverar, que quem não perseverar, não pode ser salvo. A cruz, né, o sacrifício, exige perseverança de quem crê. A obra foi dele, mas ele diz que quem crê tem que perseverar. Hebreus 10, mencionei na sexta-feira, hoje eu quero mencionar novamente para a gente encerrar. Hebreus 10, o autor, ele faz um apelo à perseverança do crente. No verso 19 em diante, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo que nós temos tudo isso, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja,
A igreja é o corpo de Cristo. Ninguém é igreja em casa. Ninguém é igreja no lar. Eu e minha família somos a igreja. Não. No seu lar, não. As famílias que professam a fé, reunidas no mesmo local, louvando e adorando ao Senhor, esta sim é a igreja. Então não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ei, não desiste, irmão, você está devagar, não para. Irmã, eu não estou te vendo na igreja, irmã, não para. O que está acontecendo com você? Eu vou orar por você, irmão. Está precisando de ajuda, irmão? Está precisando de ajuda, irmã? Eu estou com você, nós somos um corpo com Cristo. Não desista. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar, ei, alerta, de novo, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Não se engane. A Deus ninguém pode zombar dele. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Olha só, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É tempo de graça, Jesus perdoa. Eu peco, mas Jesus me conhece que eu sou falho, Ele sabe que eu não consigo, Ele sabe que minha carne é fraca. Vai nessa, vai, continua assim, continua vivendo assim. É assim que o diabo gosta, é assim que o diabo vai ganhando você de volta. Porque Jesus está dizendo: não se deixe enganar. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Verso 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Olha a palavra. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito o quê? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus pregada aqui hoje? Viva como Cristo viveu. Aprenda sobre o caráter dele. Imite-o. Abandone o pecado. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se ele voltar para trás, não me agradarei dele. Na outra tradução, o não me agradarei, a minha alma não tem prazer nele. Jesus está aqui hoje para ser celebrado. Ele está aqui à mesa conosco para ser celebrado, para que você celebre a sua morte, para que você relembre aqui o sofrimento dele, relembre aqui e você entenda o sofrimento para a sua salvação, valorize a salvação. Olhe lá para trás para o que ele fez, olhe para dentro de você hoje, se você está vivendo de acordo com a vontade dele, para que você também possa olhar para o futuro e ter a certeza da vida eterna. Abandone o pecado. Eu não consigo, pastor, eu caí de novo, já não tenho mais forças, pastor. Ei, pare de se autocomiserar, isso traz a ira de Deus.
Lembra Moisés? Eu não sei como eu vou falar. E o Senhor Deus falou: Moisés, quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Então quando alguém começa a chorar, eu não consigo, eu não tenho forças, ai, o pecado é mais forte do que eu. Sim, o pecado é mais forte que você, mas se o Espírito de Deus habita na tua vida, aonde o pecado vai reinar? Como é que o pecado vai voltar a reinar, se o Espírito de Deus está na sua vida? Se você está em Cristo Jesus, para de dar desculpa, arrependa-se. Arrependa-se, ainda há tempo. Se você está aqui esta manhã, ouvindo o que está sendo pregado, é porque Deus está dando a você essa oportunidade. Arrependa-se, 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 muda, converta-se, para que Ele possa concluir a boa obra na sua vida. Aleluia. Podem vir os oficiais da ceia. Participe da ceia do Senhor.